alegria e satisfação que estamos realizando estes encontros tecnológicos semanais com o intuito de trocarmos conhecimentos e experiências, né, que agregam valor às empresas e ao nosso dia a dia. Hoje abordaremos um assunto super importante para todas as empresas, que é o backup, né? Apresentaremos a solução do nosso parceiro, a Exagrid, fornecedor com liderança no armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, que traz uma forma exclusiva para armazenamento. Durante a apresentação, conforme já colocado aí pelo Leandro, podem encaminhar as perguntas no chat e no final nós abriremos também para os microfones. Eu vou passar a palavra agora aqui para o Fauzi, que é o Território Sales Manager Brasil da Exagrid, que conduzirá a apresentação. Aproveitem, pessoal, sintam-se à vontade. Um abraço e vamos lá, Fauzi. Bom dia, pessoal. Se alguém não estiver me ouvindo bem, dá um feedback aí, tá? Queria agradecer novamente a presença de vocês, agradecer essa iniciativa da Scale Up, é um grande parceiro nosso. A gente entende que o entendimento de tecnologia, o posicionamento da Scale Up faz todo sentido para a Exagrid e vice-versa, né? Pelo que o Mendes falou. A minha apresentação hoje é uma visão geral, tá? Do que a Exagrid faz, qual que é o nosso posicionamento de mercado. E a minha intenção é que vocês tenham entendimento de como a solução Exagrid funciona e como que ela pode te ajudar. E, naturalmente, a gente vai ter a oportunidade aí de seguir, né, nesse estudo mais focado para cada cliente. E também a gente vai estar aberto para perguntas, tá? Eu vou começar aqui, fique à vontade para mandar as mensagens aqui pelo chat e falar aí comigo, com o Leandro, com o Mendes, e a gente vai tentando responder, tá ok? Bom, a Exagrid é uma empresa de armazenamento de backup tierizado, tá? A gente, só um minutinho, pessoal, que aquelas coisas de quem está remoto. Vamos lá. A gente é focado 100% na produção de soluções de backup tierizado, tá certo? A Exagrid é uma empresa americana, para quem não conhece, é uma empresa que está há 15 anos no mercado, tá? Há 5 anos mais ou menos no mercado europeu, há 2 anos aproximadamente chegou na América Latina e ano passado a gente chegou no Brasil. Tá? Nosso foco é 100% na produção dessas soluções e hoje a gente tem mais de 10 mil sistemas instalados, tá? Mundo afora. Já temos o nosso primeiro sistema instalado no Brasil desde o início do ano e como vocês podem verificar no nosso site, temos inúmeros cases de sucesso, tá? Onde vocês podem encontrar alguma situação similar ao ambiente de vocês. Temos lá divulgados como era o ambiente do cliente, qual que era o principal desafio e o que levou ele a escolher a Exagrid para ajudar, né, a superar esse desafio. A gente tem uma carteira de cliente bastante importante, como vocês podem ver aí, tá? Em todos os segmentos, saúde, utilities, financeiro, serviço de negócio e aqui, mais especificamente, o governo americano. Eu acho que vocês podem verificar em outros fornecedores que é bastante difícil ter tantos logos do governo americano com divulgação como a gente tem hoje, justamente porque a gente atende aí aos requerimentos mais restritos, né, e mais complexos para poder atender as demandas desses clientes, tá ok? Bom, uma outra coisa que é importante para falar para vocês que ainda não conhecem a Exagrid é que a Exagrid é reconhecida no mercado, tá? Essas são algumas premiações que a gente teve mais recentes, tá? E ao longo dos anos, desde 2011, a gente sempre está recebendo alguma premiação ou somos finalistas em algum tipo de reconhecimento de produto, de tecnologia, de solução para o mercado de TI. Então, apesar da Exagrid ser recente no Brasil, a gente não é recente no mercado, a nossa solução é consolidada e ela é reconhecida aí, como vocês podem verificar aí com todas essas premiações, tá? Além disso,
nós nos posicionamos como visionários, tá? No quadrante mágico do Gartner, e a gente tem um NPS de 73, tá ok? O que é o Net Promoter Score? O Net Promoter Score é uma métrica que mede a lealdade do cliente com um determinado fabricante, que basicamente significa o seguinte: qual que é a disposição dele de voltar a adquirir um equipamento ou uma solução ou um serviço de um determinado fabricante e qual que é a tendência dele recomendar essa solução para alguém, caso alguém não conheça. E a gente tem uma pontuação considerada excelente, tá? De NPS, que é o 73. Caso vocês não conheçam outros fabricantes, tá? Que tem um NPS, eu trouxe aqui como destaque uma lista com diversos fabricantes da indústria de tecnologia, tá? Eu vou dar um zoom aqui na tela em alguns destaques que eu queria colocar. Por exemplo, a Microsoft tem 45, a gente tem 73, é considerado uma boa nota. A CA já é mais ou menos com 15, tá? A VMware tem 45, a Vim, que é uma aliança tecnológica da Exagrid, tem 62, tá? Só para ir posicionando vocês. Checkpoint com 33, está ali numa posição intermediária. Zoom, que é essa tecnologia que a gente está usando aqui, que é bastante bacana, né, para poder fazer essas apresentações remotas. Queria destacar aqui a Nutanix, que tem um nível 92. Tá? A gente percebe que essas soluções mais, como a própria Zoom, a Vim, a Nutanix, que são soluções mais inovadoras, elas não inovaram só em tecnologia, mas também inovaram no atendimento e na prestação de serviço. E isso é o lugar que a gente se enquadra, e é interessante que a ScaleUp também trabalha com o Nutanix, a gente tem uma integração muito boa com o Nutanix. Tá? Acho que não é coincidência que empresas inovadoras tragam também uma qualidade de serviço diferente. E temos aqui nossos concorrentes, né? Symantec, que virou Veritas, a Veritas nem aparece aqui, talvez por conta desse histórico aqui de -3, MCDEL com 4, tá? Mas só para dar um posicionamento aí, uma referência para vocês do que a gente encontra no mercado e o quanto que é legal, o quanto que é interessante e é diferenciado esse posicionamento Exagrid com NPS 73, tá ok? Bom, até agora eu queria só passar essa mensagem de quem que é Exagrid sob o ponto de vista do mercado. Temos milhares de equipamentos entregues, temos muitos cases, temos um posicionamento diferenciado no Gartner, temos essa nota extremamente diferenciada de NPS. Mas quando se... Agora eu vou contextualizar dentro da tecnologia como a gente se posiciona, tá ok? Bom, os targets de backup, os armazenamentos de backup disponíveis no mercado hoje, basicamente são esses três. A fita, que há 30 anos estão dizendo que a fita vai morrer, a fita não morre, só evolui de tecnologia, ela tem o seu propósito dentro de diversas organizações e não é bem aqui que a gente atua. Em alguns casos, a gente reduz a utilização de fita, tá? Devido à nossa eficiência no armazenamento de backup, mas a gente não necessariamente vai substituir. Pode acontecer, pode não acontecer, mas não é aqui que a gente briga. Tem um outro target que tornou-se, né, bastante importante nas soluções de backup, que é a nuvem, o armazenamento de nuvem, que é conhecido como armazenamento mais barato. Mas o que a gente tem percebido hoje nas soluções adotadas pelos clientes e mesmo nas análises de mercado, é que o armazenamento de nuvem ele tem o seu lugar, mas dificilmente ele vai substituir todo o armazenamento de backup. Então, como que a Exagrid se posiciona nesse caso? A gente se integra, né, ao armazenamento de nuvem e enxerga a nuvem como um transbordo, assim como pode ser a fita. Talvez a fita e a nuvem briguem diretamente. E, especificamente falando sobre os armazenamentos de backup disponíveis, a gente atua com disco, tá ok? Mas, quando a gente fala de disco, a gente basicamente está falando de dois tipos de armazenamento. O armazenamento de performance,
que basicamente hoje é o storage convencional. Eu sei que entre vocês aí, ou então é de conhecimento de vocês, que diversos clientes, quando precisam garantir desempenho de backup, desempenho de restore, ele adota o storage convencional como armazenamento de backup, tá? E muitas vezes, a maioria delas, é a primeira camada. Por quê? Ele não pode deixar o backup por muito tempo ali dentro por conta dos custos de retenção. Então, quando a gente fala de armazenamento de backup com performance, normalmente a gente está falando do storage convencional. E a outra alternativa, basicamente, é aquela de custo-benefício. Tá? O cliente ou não precisa tanto, ou ele consegue lidar com desempenhos menores de backup e restore, tá ok? Mas ele está de olho no custo de retenção reduzido. Por que o custo de retenção é reduzido quando eu falo dos tradicionais appliances de backup? Por conta da desduplicação. Só que quando eu falo de desduplicação no appliance de backup, eu tenho que adicionar duas camadas aí, na realidade, uma camada excedente, adicional, para o backup e uma camada adicional para o restore, correto? Quando eu for fazer o backup, ao contrário, ou diferente do que o armazenamento convencional faz, eu não simplesmente escrevo no disco. Primeiro eu vou reduzir esse dado com desduplicação e depois eu vou escrever. No restore, primeiro eu tenho que reconstruir o dado para depois restaurar. E, naturalmente, isso aqui impacta desempenho. Tá ok? Bom, o que é que a Exagrid está trazendo, então, de novidade para o mercado? Isso aqui, pessoal, é de fato uma inovação. Eu tenho um histórico de trabalho com a EMC, certo? Eu trabalhei na EMC lá por volta dos anos 2010, 11, por ali, e depois na Veritas. Desde que a EMC comprou o Data Domain, que era um software instalado num servidor que fazia gateway de desduplicação para o sistema de armazenamento, não existe nada de novidade dentro dessa tecnologia, tá ok? A Exagrid, ela está trazendo uma inovação no mercado que aí, pelo menos há 10, 11 anos, só conhece o mesmo tipo de solução de backup, que são os appliances de backup com desduplicação inline. O que a gente faz, então? Qual que é a grande inovação? Eu vou juntar esses dois mundos aqui. Eu vou juntar o mundo da performance, do storage convencional, com o mundo do custo-benefício dentro de um mesmo equipamento. Tá? Então, o sistema de armazenamento da Exagrid, que é um armazenamento tierizado, ele tem um primeiro tier de desempenho, que funciona semelhante a um disco convencional, uma storage convencional, permitindo backups mais rápidos e restores mais rápidos, entretanto, sem o pênalti do custo de retenção, porque eu tenho uma outra camada dentro do meu sistema de armazenamento de backup, que ele desduplica a informação. E a gente faz tudo isso em paralelo. Eu não estou penalizando nem a escrita, nem a leitura dos dados, quando eu vou fazer a desduplicação. E eu não penalizo o armazenamento como um todo, porque essa desduplicação cria uma área de retenção assim, extremamente eficiente, com um custo extremamente baixo. Tá? Então, uma outra, só concluindo aqui, essa é a primeira grande inovação que a gente apresenta, que é justamente condensar numa única solução performance e eficiência de armazenamento. Uma outra evolução que a gente traz é a organização scale-out, onde eu pego os meus nós de armazenamento, né? Cada nó da Exagrid ele possui aí essa camada de desempenho e a camada de repositório, e você vai empilhando numa única solução de desduplicação global para conseguir aumentar duas coisas: o tamanho dessa camada e o tamanho dessa outra, além de melhorar o desempenho linearmente dessa solução. Tá? Só para demonstrar para vocês, fazendo um paralelo com as soluções tradicionais de appliance de backup inline, leia-se Data Domain, HP Store Once, Veritas Net Backup, Quantum, entre outros. O inline, o tradicional, aquela solução de 10 anos atrás, e que hoje
ela só tem mais processador, memória, e estão até utilizando o flash disk. Como que ele funciona no momento do backup? Processa o dado, reduz e grava. A gente grava direto na nossa camada de desempenho e, em paralelo, vai jogando esse dado para a área de desduplicação para uma retenção eficiente. Tá ok? Então, a gente tem essa landing zone que funciona aí como uma camada de desempenho, uma camada de cache. Vejam aqui que eu não tenho pênalti de um processo anterior à escrita. Quando eu vou restaurar o dado, eu tenho outro pênalti com a solução de appliance de backup inline. Eu preciso reconstruir esse dado, tá ok? Essa reconstrução, naturalmente, vai consumir um tempo que é imprevisível. Você não sabe a complexidade, a distribuição desses dados dentro do appliance de backup para poder reconstruir e depois fazer o restore. A gente restaura diretamente dessa cache. O dado ele já vai estar disponível, certo? Para você fazer uma cópia imediata, tá ok? E a outra comparação direta que a gente faz é justamente sobre a escalabilidade, tá? O mundo tradicional do appliance de backup inline, Data Domain, HP, Veritas, etc., ele trabalha com a arquitetura scale-up. É uma controladora, essa controladora vai ter uma capacidade finita de desempenho que ao longo do tempo vai se deteriorando. Então, aquele sizing que inicialmente cabia dentro da sua janela de backup não vai caber ao longo do tempo. Você não consegue prever quando que isso vai acontecer. Então, você pode se deparar continuamente com quebras de janela de backup. E essa falta de previsibilidade realmente traz um prejuízo, enquanto em contrapartida, toda vez que a gente aumenta o nosso sistema, não só o armazenamento, mas o throughput, né, as taxas de ingestão, as taxas de trânsito de dados, mais o interface de rede, mais memória, entendeu? Mais CPU, vão aumentando. Então, você consegue garantir que, apesar da escalabilidade, apesar do aumento de volume do seu ambiente, você vai estar sempre dentro de uma janela de backup. Isso é previsível e é previsível tanto para o backup quanto para o restore. Tá certo? Bom, só voltar aqui um pouquinho, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho um desempenho scale-up, eu vou aumentando o meu desempenho à medida, né, no scale-out, que eu estou ampliando aqui o meu grid, né, o meu sistema de armazenamento hexagrid. Quando vocês vão especificar uma solução, eu queria chamar a atenção para um ponto bastante importante. É importante que você fale não só sobre o aumento do volume, desculpa, sobre o tamanho do armazenamento, mas é importante que você fale também sobre o tamanho da sua janela de backup ou qual que é o throughput que você aguarda, porque essa é uma métrica importante para determinar se as suas janelas vão ser alcançadas, se elas vão ser suficientes e se elas poderão ser mantidas. Então, basicamente, o que você fala? Você fala que quer tantos teras de área útil e fala que quer um throughput lá, por exemplo, de 20 tera por hora. Mas por que você falaria em 20 tera por hora? Olha, eu tenho 200 teras de backup, entendeu? E eu quero fazer 200 teras lá de front-end, full backup, por exemplo, eu quero fazer esse full backup em no máximo 10 horas. Então, 20 tera por hora. Quando você vai ver aqui nos meus concorrentes, ele sempre coloca aqui duas medidas. Aí você fala assim, bom, eu vou escolher a maior sempre, mas vamos observar o seguinte, 20 tera por hora eu poderia trabalhar com este equipamento aqui, porque eu tenho aqui até 33 tera por hora. Mas será que é mesmo 33 tera por hora? Eu vou precisar colocar um cliente lá dentro do meu servidor, dos meus clientes de backup, para ajudar a desduplicar, para dar esse desempenho aqui para o meu appliance de backup. Tá ok? Por que eles colocam essa métrica aqui de cima? Porque isso aqui é efetivamente o que é garantido com o appliance de backup. Essa métrica aqui de baixo vai depender de uma série de fatores externos, em que às vezes você não tem muito controle. Por exemplo, configuração,
tipo de dado, taxa de desduplicação, taxa de compressão, entre outras coisas, tá certo? Olha só, esse meu outro concorrente aqui, ele coloca o seguinte, que você só vai alcançar esses desempenhos aqui, quaisquer que sejam, com 98% de taxa de desduplicação. O que 98% significa? Que você tem que ter uma taxa de desduplicação de 50:1. Quem garante que você vai ter 50:1 dentro do seu ambiente? Nada garante isso, porque você não tem controle sobre todas essas variáveis aqui no seu ambiente, certo? Se você for pensar, por exemplo, que uma média aceitável de mercado, o próprio software NetBackup, se você for pegar vários workloads na média, ele vai fazer 8:1, 10:1. 10:1 é 90% de dedupe rate. Então, eu não estou mais aqui nos 98%. 10:1 é 5 vezes menos. Então, se a minha média é 10:1, eu não vou alcançar 37 teras por hora. Eu vou alcançar 5 vezes menos isso daqui, 6, 7 teras por hora. Tá certo? Então, eu queria chamar a atenção para vocês e tomar cuidado que o desempenho ele tem que ser do appliance, porque senão você que vai ter que empregar recursos do seu servidor cliente para poder ajudar o appliance a trabalhar. A gente não tem esse tipo de métrica, a gente só trabalha com métricas baseadas no nosso appliance, justamente para que você tenha previsibilidade e saiba efetivamente o que você comprou e como que você comprou vai funcionar. Tá ok? Isso aqui é só um exemplo comparado aqui com performance de ingestão, performance de backup, tá? Porque assim, não existe garantia. Só para retornar um pouquinho, por que eu não posso garantir que este desempenho do backup appliance inline vai ser o mesmo desempenho no restore do backup appliance inline? Porque este processo aqui, ele tem aí essa previsibilidade, né? Ele tem um certo controle, que é o processo de redução dos dados. Agora, na hora de fazer reidratação, ele não tem controle. O desempenho aqui pode ser, na melhor das hipóteses, 3 vezes pior do que o desempenho do backup. Você vai, na melhor das hipóteses, gastar 3 vezes mais tempo para reidratar o dado e devolver em comparação ao que você usou para copiar o backup, tá? Então, voltando aqui, essa aqui é uma comparação de ingestão, porque eles não podem fazer nenhum cálculo com restore, e à medida que você vai aumentando a volumetria, é extremamente linear e previsível o crescimento do sistema de armazenamento Exagrid. Enquanto os appliances da Dell, você tem uma certa previsibilidade, você vai ter que mudar de modelo. Lembrando que quando você muda de um DD 6000 para um DD 9000, um DD 9300 para um 9800, até estar numa família mais recente, você muda a controladora. Você tem que interromper o funcionamento do seu backup, você tem que migrar dados, você tem uma operação extremamente complexa e você joga essa controladora mais antiga fora. Enquanto a gente vai somando os nossos nós de armazenamento, sejam eles antigos, recentes ou mais novo que tem no mercado, num único sistema, num único armazenamento global. Tá ok? Bom, falei para vocês da Landing Zone, que é a minha área de cache, dentro de um sistema tierizado. Falei do Scale Out System, que é a nossa capacidade de crescer linearmente até 32 appliances, tá? Dentro de um único pool de armazenamento global. Eu queria citar rapidamente outros 2 diferenciais que a gente traz para o mercado. Tá? Primeiro é o nosso suporte. O suporte convencional, o suporte padrão, aquele que vem embutido no equipamento, que você fala quantos anos você quer, ele já inclui um atendimento de nível 2. Então, quando você contratar um equipamento aí da Exagrid, tá? Um sistema de armazenamento tierizado da Exagrid, ele vai vir com a manutenção, você vai saber o nome da pessoa dentro do nosso suporte que vai te atender, e essa pessoa já vai ser um suporte nível 2. Isso tudo dentro do padrão, a gente não cobra a mais por isso. Eu fui da MC, para você ter um atendimento do tipo
que a Exagrid entrega como padrão para os seus clientes, você tem que pagar muito mais caro. Tá? E você tem que pedir, porque ele não vai oferecer para ser competitivo na largada. Aí depois, quando você começar a passar o problema, ele vai falar, olha, se você quiser um atendimento diferenciado, então paga mais. Tá? Isso não acontece com a Exagrid. Um outro diferencial que a gente tem que colocar é o baixo custo do nosso sistema. Um sistema de armazenamento tierizado da Exagrid, por ele ser hiperconvergente, scale out, a gente utiliza um hardware muito mais simples, muito mais barato em comparação que os appliances de backup utilizam, que são hardwares complexos e especializados para poder fazer aquele processo todo de desduplicação inline e reidratação inline para poder funcionar. A gente utiliza um hardware mais barato, padrão x86, e nem por isso a gente perde em desempenho e qualidade. Então, o custo é mais baixo. Uma outra questão, os nossos equipamentos não têm end of life suporte. Então, mesmo que um equipamento nosso saia de linha, você continua tendo a possibilidade de contratar o suporte do fabricante, e esse suporte ele vai ser extremamente barato em comparação ao que um concorrente meu te cobraria de uma máquina fora de linha. Isso, né, quando o meu concorrente não chegar para você e falar assim, eu não vou te vender mais o suporte, ou o suporte é muito caro, é melhor você comprar uma máquina nova. Você não vai ouvir isso da Exagrid, você vai poder aferir uma diluição desse custo por muito mais tempo. Você vai poder usar esse equipamento enquanto você quiser. Quando você não quiser mais, ok, a gente para de dar suporte. Tá ok? Bom, esses foram os diferenciais, tá, que eu tinha para falar da Exagrid. Eu vou citar aqui mais algumas características que são bem importantes. A gente trabalha com qualquer software de backup, com os principais de mercado, com alguns que de repente vocês nem conhecem, Zerto, StorageCraft, Bridgehead, entre outros que não estão listados aqui. A gente trabalha diretamente com algumas aplicações, tá? Diretamente com Oracle, diretamente com SQL. Isso aqui pode ser uma opção tanto para dar mais desempenho no backup dessas grandes bases de dados, por exemplo, quanto para redução de custo do seu licenciamento de software de backup, tá? Já que você pode usar o SQL e o Oracle direto, aqui no caso VRMan e o SQL lá pelo Visual Studio, se eu não me engano. E a gente também suporta o DirectTar para plataformas Linux e Unix. Então, você pode, utilizando um script shell, mandar ou recuperar dados diretamente para o Exagrid. Tá ok? Eu queria destacar algumas aplicações, alguns sistemas de backup com os quais a gente tem uma integração maior, que a gente tem algum tipo de diferencial no que diz respeito a outras aplicações que a gente também suporta. Tá? Se vocês possuem Vim nos seus ambientes, procura a Vim e pergunta a opinião dele sobre a Exagrid. Eu já ouvi várias vezes da Vim que a gente é muito mais rápido como um target de armazenamento de backup em comparação a disco convencional, em comparação a appliance de backup. Tá ok? E a gente diminui o footprint da Vim com o Data Mover embutido no appliance. Eu tenho uma integração com o dedupe na origem da Commvault e a gente desduplica o dedupe da Commvault. Tá? Então, sei lá, se o Commvault está fazendo 6, 7 para 1, a gente pode chegar a 21, 25, 30 para 1, dependendo do tipo de dado. A gente reconhece o Direct Dump do SQL Server, tá? Então você pode fazer um instant recovery a partir de um volume de dados diretamente no Exagrid, de um banco de dados que você jogou lá dentro. Mesma coisa para o Oracle, instant recovery direct dump, com o diferencial que a gente suporta RMan Channels, que é a possibilidade de você, no grid do sistema de armazenamento da Exagrid, abrir canais para cada nó de armazenamento e agilizar a cópia, a gravação e a leitura dos dados de backup do Oracle. A gente condensa para o Spectrum Protect, ou anteriormente com esse TSM, né, a gente integra Primary Pool e Storage Pool dentro da nossa camada de cache, né, da nossa camada de performance, o que reduz também o footprint, além da gente melhorar o dedupe da IBM, e a gente é totalmente compatível com a Veritas.
tá? Através do sistema de replicação, a gente comporta o Syntect Full e utiliza também o protocolo OST. Para as outras aplicações que a gente não tem alguma característica adicional, a gente é compatível através de NFS e CIFS, tá ok? Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês um exemplo do que pode ser feito, tá? Com uma solução Exagrid. Se você tem, por exemplo, RMAN, tem o Spectrum Protect protegendo os seus servidores Power e o Vim protegendo o seu ambiente virtualizado, todas essas aplicações podem gravar num sistema de armazenamento Exagrid simultaneamente e a gente vai manter o dedupe global. Então, você pode consolidar as suas aplicações de backup, quando for o caso do seu ambiente, né, de ter 2, 3 aplicações. Acho que pelo menos uma de banco de dados e algum sistema de backup você vai ter, mas o fato é que tudo vai ser consolidado com dedupe global, tá certo? Para falar um pouco dos nossos sistemas de armazenamento, tá? Lembrando que a gente pode agregar no único grid hiperconvergente até 32 appliances, tá? A gente pode chegar a 4 petabytes de capacidade útil dentro do nosso sistema, quando a gente usa 32 nós de armazenamento do nosso maior tamanho, que é o EX63000. Mas a verdade é que se você precisar misturar, por exemplo, se você tem uma demanda de 200 teras úteis, eu posso te entregar um grid que soma os 63.000 com 40.000. Então, a capacidade útil ela é uma das métricas que direciona como eu vou montar o grid. A outra métrica é desempenho. Então, voltando lá naquele exemplo de trás, eu preciso de 20 tera por hora para poder encaixar aqui o meu backup na minha janela de 10 horas do fim de semana, que é quando eu faço backup full. Olha só, 8 tera por hora do 40.000, mais 13,5 tera por hora do 63.000, eu vou chegar a 21,5. Então, eu estou te garantindo a capacidade de encaixar sua tarefa de backup, o seu processo de backup dentro da janela que você precisa. E se você precisar aumentar esse sistema, você vai aumentar sempre acrescentando mais desempenho ao conjunto global daquele armazenamento que também tem desduplicação global. Tá ok? Pessoal, basicamente essa mensagem que eu queria passar da Exagrid. Eu acho que a gente pode ter oportunidade, né, à medida aí, seja com reuniões remotas ou quando for possível com reuniões presenciais, explorar mais como que a Exagrid pode incrementar aí o seu ambiente de backup, como que a gente pode melhorar desempenho, melhorar a eficiência de armazenamento, consolidar storage convencional com fita, com um eventual appliance de backup em um único sistema, tá? De uma maneira que seja assim escalável e de uma maneira que seja economicamente viável, tá certo? Então, a minha mensagem inicialmente é essa, tá? Fico aberto agora para perguntas, fiquem à vontade. Isso aí, pessoal. O áudio agora está aberto para todo mundo, tá? Quem quiser tirar do mudo e fazer as perguntas e ponderar, tá liberado. Leandro, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta de um cliente até que me passou aqui por zap, né? Estava vendo a apresentação. O Fauzi, ele tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Ele perguntou com relação, né? Ele sofreu um ataque de ransomware recentemente. Ele perguntou: a solução Exagrid tem alguma proteção contra ransomware? Olha, a gente tem uma proteção contra ransomware. Na realidade, a gente está incrementando o sistema para colocar algumas variáveis de proteção contra ransomware e, atualmente, nos sistemas que já estão entregues, a gente já tem uma proteção natural, porque quando eu recebo o dado, eu recebo ele primariamente na minha camada de performance. Tá? Então, quando tem algum ataque de ransomware, o máximo que esse ataque pode chegar é o que está em cache.
o que está aqui dentro da área de retenção já está naturalmente protegido. E a Exagrid ela já está soltando uma feature agora para o próximo quarto, se eu não me engano, ou ainda esse ano, para você colocar outros requerimentos para proteger o dado. Por exemplo, eu quero garantir que um determinado volume de dados fique garantido por, sei lá, 30 dias, tá ok? Então, a gente vai ter aí, adicionalmente, essa previsão de quanto tempo de dados eu nunca vou expirar dentro do meu sistema, tá ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma pergunta sobre dedupe, cara. Como é que ele melhora o dedupe dos outros appliances aí? O que vocês têm de informação aí? Olha só, eu vou posicionar aqui na parte do... Vamos pegar aqui, acho que um exemplo muito bacana é o da Commvault, tá? A Commvault utiliza o dedupe na origem, né? Quando ele está trabalhando com storage convencional, e o Commvault é obrigado, o usuário de Commvault ele é obrigado a desativar essa desduplicação na origem quando ele vai utilizar um appliance dos meus concorrentes, que não suportam o dedupe na origem da Commvault. Então, é bastante comum a gente encontrar ambiente Commvault com storage convencional. No caso do storage convencional, em média, o Commvault vai fazer ali uma redução de 6, 8 para 1, certo? Então, se a gente considerar que com essa redução, depois dessa redução, o consumo de disco ele está em 100 teras, por exemplo, eu posso, numa taxa assim, bastante conservadora, reduzir esse mesmo 100 teras para 30 teras, 35, 30 teras pelo menos. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente melhora, em média, com o dedupe da Commvault em 3 vezes. Então, se ele está fazendo... se ele está com o dedupe da Commvault, ele está usando 100 teras, a gente vai usar 3 vezes menos disso. Então, isso naturalmente já dá uma redução de custo, tá? Para um footprint, para um armazenamento de backup Commvault, e adicionalmente a gente continua permitindo que todas as características da Commvault estejam ativadas por causa do source dedupe, que é um pênalti que o Commvault teria com outros appliances, tá?